Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus, porque o Senhor nos permite mais uma vez estarmos na sua presença, podendo ouvir a sua mensagem, podendo crescer em estatura e graça diante do nosso Deus. Temos uma palavra de ensino hoje. Abra os seus ouvidos, preste atenção. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema: a unidade cristã é enriquecida pela diversidade dos nossos dons. Cada um de nós temos dons diferentes. Unidade e diversidade parecem coisas divergentes, mas não são. No caso da vida espiritual, um completa o outro. Quando Jesus nos manda pregar para todos os povos, tribos e raças, e isso só é possível com as diferenças que eu tenho e as diferenças que você tem. Onde eu chego no Evangelho, você não chega, e vice-versa. O texto que nós meditamos na semana passada foi Efésios 4, de 7 a 10, que diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A finalidade dessa diversidade nos dons, na unidade, é algo dentro do plano divino e tem como objetivo final a concretização do plano maior de Deus diante de toda a sua criação. Através dessa diversidade, o plano de Deus se cumpre, nós somos abençoados e Deus ele é glorificado. O título de hoje é os 5 dons. 5 dons entre vários, mas o apóstolo Paulo vai falar de 5 dons em especial. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versos 7 em diante. Efésios capítulo 4, verso 7 em diante. Uma Bíblia para Larissa, por gentileza. Assim diz a palavra de Deus, Efésios capítulo 4, se você precisa de ajuda, levante a mão que alguém ajuda você. Efésios 4, versos 7 em diante. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua ao seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Palavra do Senhor, amém? Senhor, louvamos o teu nome, agradecemos pelo teu amor e teu cuidado, agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
e de eternidade em eternidade, Pai querido, vamos poder louvar, adorar e bendizer o Teu nome. E agradecemos ao Senhor por esse rico privilégio. Louvamos, adoramos e consagramos todo esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dons espirituais. Poder se assentar em nome de Jesus. Dons espirituais. Nós temos o fruto do Espírito e nós temos os dons do Espírito. Dons são condições, na sua grande maioria, sobrenaturais. Elas têm uma finalidade que nós não vamos ver hoje. E esse texto que vem falando de 7 a 12 em especial, ele vem falando primeiramente nos versículos anteriores, o verso 7, o verso 6 e anteriores, ele vinha falando sobre a unidade em Deus. E agora nós estamos falando da característica de nós como seres humanos dentro dessa igreja. Qual é a nossa finalidade? O que Deus espera de nós. Nós finalizamos o culto da semana passada dizendo que este parágrafo do 7 ao 12, ele nos ensina sobre os dons espirituais. Primeiramente em relação ao seu doador, que é Jesus Cristo, que subiu aos céus. E hoje nós vamos ver o caráter desses dons. E nós observamos que o caráter desses dons é extremamente variado, porque nós somos diferentes. Nós temos características diferentes. Cada um é capacitado pelo Senhor de uma forma especial. 1 Coríntios 12, 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Cada um tem uma capacitação. Com o nosso trabalho em conjunto, nós edificamos uma igreja grande. Igreja grande não quer dizer necessariamente um templo como o nosso, ser grande ou ser pequeno. Mas nós, como corpo de Cristo, no Brasil, no planeta Terra, nós sermos unidos em um só, com um só objetivo. É importante lembrar esse fato, pois muitas pessoas hoje têm um conceito muito... É importante lembrar esse fato da diversidade dos dons, porque as pessoas elas têm um conceito a respeito de dons espirituais muito restrito. Se pensa hoje em dons como dons de línguas, dons de revelação, dons de curar, e a gente esquece os dons como um todo. As pessoas elas focam nesses 3 dons de curar, de línguas e de profetizar. E parece que não existe mais nada a ser feito. E se você não tiver esses 3 dons, você é colocado ao lado. Tem igrejas que para você ascender ao ministério, a pessoa faz uma reunião com os pastores e diz: você fala em línguas? Então fale agora para a gente. Só falta a pessoa pedir para ele interpretar. Mas é uma realidade. Os dons eles são diversos. Eles são vários. Tá? Muitas pessoas olham para os dons que são relacionados na carta de Coríntios como 9 dons, tentando fazer uma relação em relação ao fruto do Espírito, querendo fazer uma interposição, uma comparação de um com o outro, que é falsa. Essa comparação ela não existe. Gálatas 5, 22 e 23. Eu não posso esperar você, se você não tiver agilidade, você fica calmo e só ouve. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E eles são 9. E esses dons, esse fruto do Espírito, ele muitas vezes é referenciado com uma relação de dons que o próprio apóstolo Paulo fala na igreja de Corinto. Mas as pessoas elas são tão preocupadas, até mesmo obcecadas, que elas esquecem a variedade dos dons. Na realidade, nós vemos no Novo Testamento 5 listas de dons espirituais, que falam mais ou menos em torno de 20 dons espirituais, e nem todos eles são sobrenaturais. Você não tem que pensar no dom do Espírito Santo apenas numa condição sobrenatural. A misericórdia nossa para com outras pessoas é um dom de Deus. Romanos 12, 8. Romanos 12, 8. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, o faça com liberalidade. O que preside, o faça com diligência.
e quem exerce misericórdia com alegria. Então você ser uma pessoa misericordiosa é um dom de Deus, é um dom do Espírito. Pessoas ímpias não têm esse dom. E se você foca apenas nos dons sobrenaturais, você esquece que é natural. O que é natural também é válido. O que é natural também abençoa. O que é natural também faz crescer a igreja e faz crescer os irmãos. Além disso, cada lista dessas 5 do Novo Testamento, elas são diferentes umas das outras. Então não dá para você relacionar uma com as outras. Esse fato sugere não só uma lista, mas ele fala de diversidade de dons, em que você, mesmo dentro dessa lista, você pode exceder através da ação de Deus, porque Deus ele não tem medida. Deus não age dentro de uma caixinha de fósforo, em que você coloca ele naquilo ali e fala: Deus, você só pode agir aqui ou ali. Ele pode fazer você agir dentro de uma área espiritual ou não, sobrenatural ou não, independente do que está escrito ou não está escrito. E pessoas fazem as coisas de maneiras diversas e alcançam pessoas de maneiras diversas pela ação do Espírito Santo. Não é uma ação moral. Não é algo que você vê na manchete do jornal, que houve um deslizamento de terra e aí a pessoa ela vai lá querer ajudar. Não é algo moral, é algo espiritual. O Senhor ele traz esse convencimento ao seu coração e você simplesmente começa a fazer. É algo natural aos filhos de Deus. Mas em nosso texto Paulo menciona esses 5 dons, que está no verso 11, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E o meu objetivo nessa noite é falar um pouco desses dons que são tão confundidos, que geram tanta confusão dentro do nosso meio. O primeiro deles são os apóstolos. A palavra apóstolo, ele tem 3 significados principais dentro do Novo Testamento. O primeiro deles, ele é relacionado a todos os cristãos. Quando ele diz em Mateus, ide pregai o evangelho a toda criatura, ele está falando de pessoas que são enviadas. E a palavra apóstolo em grego, ela também quer dizer enviado. Nesse aspecto, todos nós somos apóstolos. João 13,16. João 13,16. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou, do que aquele que foi se considerado como um apóstolo. Então, no sentido de Novo Testamento, pessoas que levam a pregação do Evangelho, eles são considerados apóstolos nesse sentido e só nesse sentido. O verbo referente a apóstolo significa enviar, e todos os cristãos são enviados ao mundo como embaixadores e testemunhas de Cristo para participarem dessa missão apostólica de toda a igreja. Eu e você temos que falar do Senhor. Eu e você temos que levar esta mensagem. João 17:18. João 17:18. Como tu me enviaste ao mundo, Jesus Cristo falando com Deus, também eu os enviei. Ele enviou quem? Todas aquelas pessoas que são filhos de Deus, para que onde elas estivessem, elas pudessem atestar do Evangelho, levarem a mensagem do Evangelho, seja na igreja, seja na casa, seja no mercado, seja na academia, seja vendendo flores, onde quer que seja, você é um apóstolo de Deus no sentido de levar a mensagem do Evangelho. Porém, esse não é o significado desse trecho que nós estamos lendo. Eu estou falando para você entender o conceito da palavra apóstolo. Paulo escreve que Cristo concedeu uns para apóstolos. Não foram todos para apóstolos. Então ele está falando de um grupo específico. Haviam apóstolos das igrejas, que
que eles eram não só pessoas que eram enviadas por Deus, mas que eram enviados de uma maneira específica. É como se eu chegasse para você e falasse: se você é levado, você vai levar uma mensagem para uma igreja, porque havia essa dificuldade na comunicação. Não é como nós mandamos a mensagem no WhatsApp ou mandou um e-mail. A pessoa ela tinha que escrever uma correspondência. Paulo escrevia a carta para Laodiceia, ele escrevia a carta para Corinto, ele escrevia a carta para Éfeso. Então ele levantava alguém para ser o mensageiro a levar aquela mensagem àquela igreja. E essas pessoas eram chamadas também de apóstolos. Apóstolos no sentido geral, apóstolo no sentido mais restrito, mas que levava uma mensagem. 2 Coríntios 8, 23. 2 Coríntios 8, 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros da igreja e glória de Cristo. Mensageiros da igreja é uma forma também apostólica para dar o nome para aquela pessoa. Ele que leva uma mensagem de uma igreja para outra é um apóstolo, mas também esse termo não faz referência ao que nós estamos falando agora. Em terceiro lugar, haviam os apóstolos de Cristo. Quando o apóstolo Paulo, ele fala que Deus concedeu uns para apóstolos, ele está falando dos apóstolos de Cristo. Um grupo pequeno, um grupo constituído inicialmente de 12 pessoas. Judas traz Jesus Cristo, se levanta Matias e o grupo continua sendo de 12. Depois nós temos acrescentando a figura do apóstolo Paulo e mais um ou outro que aparece ainda no Novo Testamento como pessoas com características especiais, em especial a condição da revelação da palavra de Deus. Há sinais que marcam esses homens que são levantados por Paulo, por Deus, através da carta paulina como apóstolos. Esses apóstolos eles não existem mais. Não tem como eu comissionar um apóstolo, não existe essa condição. Foram pessoas escolhidas e autorizadas por Jesus e tinham que ser testemunhas oculares do que Jesus fez. Atos capítulo 1, versos 21 e 22. Atos capítulo 1, versos 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até um dia em que dentre nós foi levado às alturas. Um desses se torne testemunha comum da sua ressurreição. Então, um dos fatores para a pessoa ser considerada um apóstolo, ela tem que ter andado com Cristo, tem que ter sido comissionado pelo Senhor. É um homem que tinha uma série de habilidades, entre elas, revelação das Escrituras. As Escrituras não estavam fechadas, estava sendo iniciado a construção dos Evangelhos ainda. A construção dos Evangelhos ela acontece por volta de 100 anos depois da morte de Cristo, não é uma coisa imediata, que as pessoas começam a escrever. Então, nesse período, começam a ser levantadas pessoas chamadas de apóstolos, que andaram com Cristo e que depois da morte de Cristo também foram comissionados por Ele. Nesse sentido, não existem mais apóstolos nos dias de hoje. Primeiramente apóstolos, e assim até agora tem usado a palavra na sua carta, referindo-se a si mesmo. Ele mesmo em Efésios 1:1 ele fala: eu sou apóstolo de Cristo, conforme a ordenança do Senhor. Não devemos hesitar em dizer que nesse sentido não há hoje apóstolos de Cristo com uma autoridade comparável a Paulo, Pedro. Não existe. Por mais que as pessoas estejam na frente de uma igreja de 10 mil pessoas, que foi o que eu falei hoje pela manhã, as igrejas de Manaus, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10 mil pessoas, eu não consigo imaginar 10 mil pessoas numa igreja. E não que lá tem apóstolo, mas os apóstolos aparecem com multidões.
em que ele acha que pelos sinais maravilhosos, até da multiplicação das pessoas, ele acha que ele pode ter um nível mais alto. E você começa a usar o título apostólico como uma forma de você dizer que você é mais ou melhor do que os outros. Não existem apóstolos nos dias de hoje. Qualquer pessoa que te falar, eu sou apóstolo, você pode, sem sombra de dúvida, dizer, é mentira. Tudo bem? Profetas. Profetas é um termo utilizado nos dias de hoje de uma maneira muito equivocada. No Antigo Testamento e no Novo Testamento haviam profetas. E nós temos que analisar sempre a figura dos ministérios ou dos dons a partir de quem escreveu. Profetas no Antigo Testamento, eles haviam em dois aspectos. Eles eram profetas que falavam do passado e profetas que falavam do futuro. Predicativos, passado, preditivos, futuro. Então, se você vê de Gênesis até Malaquias, você vai encontrar pessoas falando tanto, assim diz o Senhor, que é uma forma de dizer, eu estou falando em nome de Deus, não porque eu estou inventando uma balela, ou porque Deus mandou comprar um carro, nem nada disso. Deuteronômio, Êxodo, Gênesis, está dando ordenanças, e você tem que viver assim, porque assim diz o Senhor. A grande maioria dos profetas no Antigo Testamento, eles falavam de forma predicativa em relação ao passado. Eu sei o que é, como tem que se viver. Você está vivendo errado e eu exorto você a se corrigir. E haviam profetas que, além de coisas do passado, também falavam do futuro, como por exemplo Daniel, que ele fala da figura dos fins dos tempos. E outros profetas, como Isaías, que era um profeta que falava de 600 anos na frente, quando Jesus Cristo iria vir. Fechou-se o Antigo Testamento. Haviam profetas do passado e profetas do futuro. O Novo Testamento, a condição do Novo Testamento basicamente é cumprimento do Antigo. Basicamente, quando Jesus Cristo fala que está consumado, falamos hoje pela manhã, ele está falando sobre todo esse cumprimento das Escrituras a respeito dele. Mas também haviam profetas que falavam do futuro. A gente vê Pedro falando que este mundo ele vai ser renovado e transformado através do fogo. A gente vê João falando de Apocalipse. A gente vê a figura de Jesus Cristo ali e os apóstolos falando sobre o que vai acontecer, sobre o fim dos tempos, arrebatamento. Mas, em regra, eles falam também no sentido de passado. A condição preditiva, ela é reduzida enormemente. E então, fecha-se o Novo Testamento. Não há mais nenhuma revelação a ser colocada nas Escrituras. Hoje, o ministério profético, ele tem como função, basicamente, falar das coisas do passado. Você entende o que as Escrituras falam, você olha para a igreja e você exorta a igreja, você exorta os seus irmãos, não porque você teve um pensamento, teve um devaneio, comeu uma feijoada e teve um sonho, não é nada disso. A figura profética, ela tem essa função de exortar as pessoas do passado. Pode-se falar alguma coisa do futuro? Sim, mas nunca em termos de revelação. E a maioria deles fala assim, eu tive uma revelação de Deus. Revelação do quê? Se as Escrituras já estão fechadas. Profetas, nos dias de hoje, 99% tem que ter a função de exortar as pessoas ao cumprimento das Escrituras, isso e só isso. Tudo bem? Evangelistas. Este substantivo ocorre apenas 3 vezes no Novo Testamento. Aqui nesse texto que nós estamos falando, de Efésios capítulo 4, de 7 a 12. Também em Atos 21, 8, a respeito de Filipe. Em 2 Timóteo 4, 5, a respeito de Timóteo. E não se fala mais sobre esta questão de evangelista. Evangelistas todos nós temos que ser. Todos nós temos que levar a palavra. Mas nem todos têm o dom de ser evangelista. Eu não tenho o dom de ser evangelista. Eu tenho um dom de pastorado, de mestre, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade em encontrar uma pessoa na rua, abordar ela e simplesmente puxar uma conversa. Tem um irmão que conosco ora, chamado irmão Campos, que ele está andando, conversa com o cara, caiu a lapiseira no chão, ele já tem um gancho ali, vai e fala. Tem pessoas que reúnem milhões e multidões para falar do Evangelho. E eles têm uma facilidade muito grande de falar do Evangelho. Evangelistas, eles são verdadeiros nos dias de hoje.
Quiçá nós teríamos mais evangelistas do que profetas. Muitas pessoas querem ser profetas, mas poucas pessoas querem ser evangelistas. Poucas pessoas querem ir num metrô, ir num ônibus, ir na rua, ir num bar, ser taxado como um beberrão, como uma pessoa que não tem o que fazer, mas que leva o evangelho. Pessoas que muitas vezes nos incomodam no metrô, incomodam numa praça pública e começam a gritar e falar. Alguns deles são evangelistas. São pessoas que são chamadas com um ministério específico de trazer o evangelho. E isso é algo concedido a alguns, da mesma maneira que é concedido a alguns a condição do ministério profético. O ministério evangelístico, ele pode ocorrer numa evangelização de massa, na evangelização pessoal, que é a coisa mais comum. Evangelização pela literatura, você pode ter um dom de evangelista na escrita. Você pode ser uma pessoa boa de escrita. Você pode ser uma pessoa boa no Facebook. Eu vejo os videozinhos do Moisés lá. Ele tem a pegada curta, rápida, usa a ferramenta social lá, da mídia social, para levar o evangelho. Ele dá o recado dele. Evangelista. Eu não tenho essa pegada de fazer esse tipo de coisa. É por isso que a diversidade dos dons enriquece a igreja. Quanto mais a gente usar. E se você enterra o seu dom, aquilo deixa de ser feito. As igrejas padecem disso. Quando você tiver um chamado de Deus, execute esse dom, execute esse ofício. Não fique entrando e saindo da igreja como se aqui fosse um restaurante self-service, em que você come, enche a pança e depois vai embora. Você tem funções a desenvolver. Talvez muito mais do que você desenvolva no dia de hoje. Há também evangelização através do rádio, televisão, da música, ou por emprego de qualquer mídia, de qualquer forma. Eu evangelizo através dos discipulados, através da leitura das escrituras. São formas de você levar a palavra. Se você não fala, as pessoas não entendem, não sabem. Estava lá em Manaus, com um grupo lá por volta de 70 pessoas, e eu falando sobre o desenvolvimento que hoje estou só eu, a Ingrid, lendo lá. 2 mandaram mensagem para mim: pastor, eu também quero participar. Nós estamos evangelizando. Estamos levando as pessoas a falarem do evangelho, a lerem as escrituras. Uma coisa simples. Você não demandou tempo, você não gastou dinheiro, simplesmente você abriu a sua boca e falou: existe. Temos o nosso projeto lá do Proto-Evangelho que a gente ajuda. Como é que as pessoas vão querer ajudar se você não fala? Como é que as pessoas elas vão conhecer isso se você não fala? A nossa função é simplesmente, como semeador, sair semeando pelo caminho. A nossa função não é fazer a semente crescer. Nesse sentido, nós todos temos que ser evangelistas, mas nós pecamos em relação a isso. Porque nós estamos tão preocupados com os nossos ofícios, com as nossas vontades. Há hoje grande necessidade de evangelistas que tenham esse dom. E que sejam pioneiros em novas maneiras de exercê-lo e desenvolvê-lo. Use a sua mente criativa. Como eu posso usar o evangelho? As ferramentas que estão aí nas minhas mãos para eu pregar o evangelho. Para mandar uma mensagem. Fazer um grupo. Fazer uma lista de transmissão. Fazer uma live. Não sei. Nós temos diversas formas. Colocar um adesivo no carro. Nós temos milhares e milhares de formas. E você, como uma pessoa criativa, coloque essas ideias em prática. Pessoas que sejam pioneiras em novas maneiras de exercer e desenvolvê-lo, penetrando nos vastos segmentos da sociedade ainda não atingidos e os conquistando para Cristo. Por volta de 2005 mais ou menos, lá em São Paulo, enquanto não haviam cultos online, enquanto não haviam gravações de vídeos online, eu e um rapaz lá em São Paulo nos reunimos, começamos a conversar, começamos a gravar em DVD, começamos a gravar em CD, depois em DVD. Ele foi pesquisar, conseguimos colocar, subir os arquivos em que o YouTube estava começando ainda, subimos os arquivos, depois começamos a fazer cultos online há quase 20 anos atrás. A sua mente não é pior que a minha, nem mais fraca que a minha. Por que não desenvolver uma nova forma de alcançar pessoas? Por que não pensar de uma forma nova? Às vezes a gente vai lá no parque da cidade e veja lá as pessoas com um copo d'água. Não é que a água é ungida. Simplesmente, eu amo você, tome um copo d'água. Estou evangelizando.
Você compra, sei lá, 20, 30 copos de água ali, você fica lá uma meia hora distribuindo copos de água, traz uma mensagem, coloca um adesivinho lá com um versículo bíblico. Pode ser que a pessoa leia, pode ser que ela não leia, mas você está fazendo a sua parte. Nós temos que ser pessoas criativas, porque Deus nos dá essa condição. Evangelistas, tudo bem? Pastores e mestres. Esses dois nomes se referem algumas vezes para o mesmo ministério. Os pastores que são chamados para cuidar do rebanho de Deus, o fazem por meio de alimentação, isto é, pelo ensino. Não existe pastor que não é mestre. Se você deseja ascender ao ministério, você precisa saber ensinar. Não existe um pastor que ele só é pastor e não consegue explicar e ensinar a palavra de Deus. Eu vejo muitas igrejas dessa forma. Quem que dá dominical? A pessoa que tem o dom. Eu não tenho. Se você não ensina, se você não tem capacidade de sentar diante de uma pessoa e ensinar, você não é pastor. Mas da mesma maneira também há mestres que não são pastores. Pessoas que têm o ofício de ensinar, têm facilidade, têm o jeito, o dom de fazer aquilo. E toda vez que eu falo o dom, eu e a minha filha lembramos do macarrão, o dom, tá? Mas o macarrão, tá? Toda vez a gente lembra disso, tá? Mas há pessoas que são mestres que não são pastores. E você tem que entender que você pode ser mestre sem ser pastor. Você pode ser evangelista sem ser pastor, sem ser mestre. Você pode ser uma pessoa que faça o mínimo ou faça mais. Sem essa junção que nós vamos falar em cultos mais para frente, não há funcionamento. Como que eu posso dizer para o olho que eu sou mais importante? Como que eu posso dizer para o ouvido que eu sou mais importante? Ou que o pé é menos importante? Cada um de nós tem que exercer uma função. Cada um de nós tem que ser comissionado por Deus e a partir desta comissão executar a obra que Deus tem colocado nas suas mãos. Observamos que os 5 dons têm algum relacionamento com o ministério de ensino. Embora não hajam nem apóstolos nem profetas no sentido original dos dias de hoje, há evangelistas para pregar o evangelho, pastores para cuidar do rebanho e mestres para expor a palavra. O que Deus chamou você a fazer? Você acha realmente que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário para você viver apenas o que você vive? Acordar na segunda-feira e trabalhar, conseguir os recursos necessários para você bancar o seu dia, bancar o seu mês. Mês de junho foi embora. Você se lembrou em algum momento deste dia ou no dia de ontem em falar: obrigado, Jesus? Porque você comeu, porque você teve vestuário, moradia, transporte, lazer. Será que você não é grato a Deus? Mas por que você não é grato a Deus? Porque você está se preocupando com outras coisas. Você tem que se preocupar com as coisas que são espirituais e são eternas. Embora não hajam mais apóstolos nem profetas, nós precisamos de pessoas que exponham a palavra. Na verdade, há urgente necessidade deles. Nada é mais necessário para a edificação da igreja de Deus em cada geração do que conhecimento. Diante do que tem sido exposto, diante do que as pessoas têm falado nas mídias sociais, e não é para você entrar em debate, não vale a pena. Não vale a pena você entrar em debate com um pastor de uma mídia lá qualquer, que o cara tem 10, 20 milhões de seguidores. Aquelas pessoas, elas estão cegas pelo evangelho. Qualquer coisa que você falar ali não vai ter efeito nenhum. Mas você pode sim viver a vida como um cristão. Você pode sim ser... Eu vi uma expressão, que eu não sei se já falei para vocês, que é assim: dentro da mais densa escuridão, uma vela, ela brilha mais do que o sol. Nós vivemos em trevas. Se você olhar para o mundo aí fora, as pessoas estão em trevas. Elas estão procurando a satisfação delas em bares, em shows, em uma série de coisas. Não que essas coisas sejam pecaminosas necessariamente. Mas será que nós temos brilhado a luz do Evangelho? Ou nós temos apenas vivido as nossas vidas? Essa necessidade de ensino nunca foi maior do que nesses dias. Em algumas áreas do terceiro mundo, grandes movimentos populares estão se realizando. Grandes números. Em alguns casos, aldeias, tribos estão aceitando a Cristo. E o ritmo da igreja, do crescimento da igreja, está crescendo
muito mais do que o crescimento de natalidade. E o que nós temos feito por isso? As pessoas estão nascendo, estão vivendo. O que nós fazemos com isso? O que você tem feito com isso? No entanto, apesar desse fato ser emocionante, desse crescimento dos cristãos na face da terra, a gente tem perigos. Uma criança mal educada, ela vai ser um dano para a sociedade. Hoje nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 crianças a nível de criança. O que se é ensinado? O que é que a Helena vai fazer quando ela estiver numa idade maior? Se não houver o plantar hoje, se não se ensinar hoje, essas crianças elas vão ser iguais às pessoas do mundo. Não vai mudar nada. Se a gente não ensinar as escrituras sagradas para essas crianças, se desde pequeno a gente não ensinar que o culto não é um lugar de brinquedo, o culto não é um lugar de você ficar se divertindo, o culto é um lugar de prestar atenção da palavra. É aqui que as crianças têm que aprender. Mas não é só aqui, também é na sua casa. Será que você delega a educação da sua criança apenas para a escola ou para a igreja? Será que você não tem participação dentro deste ensino? É necessário que lembremos aos irmãos avivados que devem buscar este dom do ensino como superior aos outros. Estude a palavra de Deus. Estude, busque capacitação, busque ensino. Uma pessoa ou outra tem me chamado e falado assim: eu quero aprender mais. Raiane, na semana passada, falou assim: eu quero aprender mais, estou cansada. Mas tem que partir de você. Você tem que ser desperto a fazer algo a mais do que você está fazendo. Se você não colocar uma pecinha a mais em cima dessa torrezinha, ela vai continuar sendo aquela torrezinha que não vai alcançar pessoas. A palavra de Deus diz que aqueles que conhecem o Evangelho, eles têm que ser como um velador, como uma pessoa com uma vela em cima daquele suporte. E você não pega essa vela e coloca debaixo da cama, mas você coloca no mais alto lugar para iluminar todo o cômodo. Será que você já não tem conhecimento suficiente para fazer isso? Quantas pessoas que cada um de vocês tem acesso, que vocês não fazem nada, não levam o Evangelho a essas pessoas? É necessário que nós busquemos o ensino como um dom superior aos outros. É o ensino que edifica a igreja. A maior necessidade hoje é de mestres, de pessoas que estejam realmente dedicadas. Mas não adianta você só estudar e guardar para você. Há muitas pessoas que se dedicam a fazer cursos e não põem nada em prática. Nós temos um polo de aconselhamento bíblico lá da faculdade, lá em Caldas Novas, mais de 200 pessoas formadas. Temos 4 conselheiros ativos. Para que a pessoa vai estudar? Para quê? A ordenação para o ministério pastoral de qualquer igreja deve significar, primeiramente, o reconhecimento público de que Deus chamou tal pessoa e que lhe deu dons. Não é você sair simplesmente fazendo. É você ser reconhecido pelas pessoas como uma pessoa que é carimbada, capacitada a fazer aquilo. A primeira capacitação, o primeiro reconhecimento vem da igreja. As pessoas começam a olhar para você e veem você como uma pessoa que é um líder numa área ou na outra. E também a autorização pública dessa pessoa para obedecer a chamada e exercer o dom, com oração, pedindo a graça capacitadora do Espírito Santo, porque sem a ação do Espírito Santo, nós não podemos fazer absolutamente nada. De um lado, a igreja deve reconhecer os dons que Deus deu às pessoas e deve publicamente autorizá-los e encorajar o seu ministério, o exercício do ministério. Então, quando possível, o que acontece quando eu vejo uma pessoa fazendo, ou com uma pessoa que está realmente buscando trabalhar na obra do Senhor, é fazer aqui: vem cá, você vai fazer isso agora. Como eu fiz hoje com o André. Falei: André, faz a abertura. Não é porque o Alice não veio, mas a gente tem que começar, de uma certa forma, ativar o coração das pessoas a trabalhar e fazer algo. É muito cômodo você ficar sentado aí sem fazer nada. É muito cômodo você vir aqui uma vez por semana e fazer alguma coisa, mas e o restante da semana? Será que o dom que Deus deu para você, ele está enterrado? Será que você não pode exercer o seu ministério de louvor na rua? Você não pode exercer o seu ministério de louvor em qualquer lugar?
Estou vendendo uma flor, eu não posso louvar ao Senhor e cantar ao Senhor, por que não? Eu vejo de vez em quando Moisés lá reúne as pessoas lá para orar, por que não? Por que não? Será que não tem efeito? Será que não é o objetivo maior? Será que não foi assim que a igreja cresceu? Por outro lado, o Novo Testamento nunca contempla a situação grotesca em que uma igreja comissiona e autoriza pessoas a exercer o ministério sem que ela tenha capacitação. Para que você possa ir, para que você possa fazer, você tem que estar capacitado. Tanto na sua busca, como na capacitação do Espírito Santo. Normalmente a atestação do Espírito Santo vem primeiramente sobre o nosso coração, para depois nós buscarmos o conhecimento, nós buscarmos o que é que realmente Deus quer para nós. Se você não tiver nada a oferecer, o seu pouco é muito, mas você pode oferecer mais. Quando eu olho a figura do apóstolo Pedro e a figura do apóstolo Paulo, eu vejo essa condição. O apóstolo Pedro, pescador, ele foi até um limite, e ele cumpriu cabalmente aquilo que lhe foi designado como ministério. Mas o apóstolo Paulo, com o seu estudo, ele foi muito mais longe. Seja um Pedro de Deus, ou seja um apóstolo Paulo de Deus, mas cumpra o desígnio que Deus tem comissionado para você. Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos falar um pouco do propósito dos dons. Para que serve? Quando as pessoas elas se convertem ao Evangelho, em especial em igrejas pentecostais, e elas buscam o dom do profético, elas buscam o dom do línguas, ou o dom de qualquer outra coisa, muitas vezes não são para a edificação do corpo de Cristo, mas é para a edificação de uma reputação dele. Será que Deus ele capacita você para que você se ensoberbeça? Sempre que eu começo um curso, a primeira coisa que eu falo para as pessoas é: tudo que você vai ouvir, ouça criteriosamente. Helena, senta direito. Você tem que ouvir criteriosamente. Você tem que analisar aquilo que está sendo falado. Se você não concordar, levante a mão e discorde. E saiba que eu não sou Deus. Um dia você vai estar diante do Senhor. E por mais que eu possa ensinar alguma coisa errada para você, você não vai poder se justificar que você agiu errado, porque você ouviu uma palavra errada do pastor Paulo. E nem deixou de fazer algo porque eu não comissionei. A palavra de Deus ela é clara e ela manda a gente ir pregar o evangelho a toda criatura, seja como evangelista, seja como profetas, seja como pastores e mestres, ou exercendo qualquer outro tipo de dom, do amor, da paz, da longanimidade, da misericórdia, ou qualquer coisa que seja. Apenas não fique na posição que você está. Cresça. Faça outras pessoas crescerem, para que o nome de Deus seja glorificado, exaltado e bendito. Amém, queridos? Falamos hoje sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Você não tem o direito de ser enganado nessas áreas, porque eu trouxe para vocês uma palavra da verdade. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar o Teu nome, Pai querido, porque o Teu ensinamento e o Teu conhecimento, Ele nos dá vida. Pedimos, Pai querido, que nós possamos ser não só ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas nós sejamos semeadores e multiplicadores da Sua palavra. Seja no âmbito que nós trabalhamos, estudamos, temos o nosso lazer, onde quer que seja, nós possamos ser dispenseiros da palavra do Senhor e instrumentos nas mãos do Redentor. Entrego essa palavra nas Tuas mãos, Pai, pedindo que o Senhor possa convencer os meus irmãos e irmãs a cumprir os Teus desígnios, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.